hoje, vocês vão ver porque que eu acredito muito nessas coisas, né? Eu louvo a Deus, porque vivo numa geração que não vê assim, muitos não veem, né? Mas Deus tem me dado graça para ver dessa forma. E tem lugares onde eu até me calo, porque eu percebo que a visão é muito diferente, né? Então, Lucas 19, 41 em diante diz assim: quando ia chegando, está falando de Jesus, né? Vendo a cidade, que era Jerusalém, chorou e dizia, na minha versão diz assim: se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isso está oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti o quê? Pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Isso aqui, eu quero ler em outra versão aqui, que já até separei aqui na NVI, ela é clara. Talvez alguns que já estão em outras versões aí já viram aí que é clara, mas eu vou ler na NVI. Quando se aproximou, viu a cidade de Jerusalém, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz a paz, que era ele, mas agora isto está oculto aos teus olhos. Ele está falando com Jerusalém, está no alto. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, e a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra. Você e os seus filhos não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitara, ou a visitaria. Na versão da NVI, da Bíblia Viva, ela diz, interessante, diz assim: porque você não reconheceu a oportunidade que Deus te deu. Você pode checar aí na NVI, que você vai ver lá no final do versículo 44. Eles não reconheceram o dia da oportunidade, né? Aí ontem a gente leu Hebreus até o capítulo 3 aqui na consagração. Aí no capítulo 3 diz: se hoje ouvirdes a voz, né, do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, como foi lá no dia da provocação, lá no deserto, que os israelitas endureceram o coração, né? E tem a ver com isso aqui. Eles não reconheceram, né? E aqui, historicamente, nós estamos aqui, né? Cronologicamente, nós estamos aqui por volta, como diz o povo mais antigo, nos idos, né? Do ano 30 da era cristã. Porque Jesus tem 30 e, em média de 30, quase 33 anos. Mas dizem que o calendário houve aquela mudança de 4 anos, um atraso de 4 anos. Então eu coloco assim, média do ano 30. Jesus está dizendo isso aqui. Já está perto de ir para a cruz. É a segunda vez que ele lamenta sobre Jerusalém. A segunda vez. E no ano 70 isso aqui vai se cumprir. Porque o ano 70 é o ano que ficou historicamente conhecido como o ano da diáspora judaica. Um ano em que Roma invade Jerusalém, a terra toda da Palestina e sobretudo Jerusalém, que era a capital, né, a capital antiga. Agora a capital moderna é Tel Aviv, e Donald Trump está dizendo que vai mudar a capital, a embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém, porque Jerusalém, reconhecendo que Jerusalém que é a capital, e sempre foi mesmo. Então, no ano 70, o general Tito, isso aí está na história secular e também nos escritos evangélicos, né, de alguns escritores evangélicos, mostram que houve a diáspora, quando eles invadiram e os judeus se espalharam pelo mundo inteiro fugindo da tirania romana, né? Massacraram, derrotaram toda a resistência dos movimentos que tentavam a libertação de Israel da tirania romana, do domínio romano, e eles invadem e se cumpre literalmente isso aqui. Eles invadem Jerusalém, a casa fica deserta dos judeus, no caso, porque os romanos tomam posse,
E ele fala que não ficará pedra sobre pedra. Ele está falando, se relacionando ao templo. E há um relato na história, já falei aqui, que diz que os romanos, quando invadiram Jerusalém, ouviram dizer que os judeus haviam feito aquele templo com ouro. E que entre as pedras, ao invés de betume, eles haviam colocado ouro. E para atrás desse ouro, dessas riquezas que estariam escondidas entre os tijolos do templo, eles foram demolindo pedra sobre pedra, tijolo por tijolo, tijolos enormes, não é tijolinho assim não, claro, né? Vocês sabem que os tijolos eram grandes. Eles foram demolindo tijolo por tijolo em busca desses tesouros. Então se cumpre isso aqui. O templo é destruído, só restou um muro, que ainda está de pé até hoje, que é o muro de quê? Das Lamentações na cidade antiga, né? Jerusalém antiga lá, que agora descobriram, agora houve um achado arqueológico importantíssimo, que descobriram debaixo de lá, nessa área, uma construção romana, e agora os arqueólogos israelitas estão lá agora. Você pode ver os sites aí que já estão mostrando. É o Muro da Lamentação, onde até o Donald Trump já foi lá colocar o papelzinho dele de oração, né? A tradição judaica. Que isso não tem valor nenhum bíblico, né? Tem valor histórico para eles, aquela coisa toda. Isso aqui se cumpre. E eu estava me lembrando assim, que eu disse, Senhor, essa palavra, porque eu não sei, às vezes eu prego aqui, eu não sei quantos dão valor, quem reconhece assim, a profundidade, não dizer assim, profundidade intelectual, não. O valor da mensagem bíblica. E às vezes eu fico pensando assim, algumas mensagens que vêm de manhã, de deixar para de noite, que tem mais gente, né? Mas eu procuro ser fiel ao que Deus me dá, assim. Deus foi agora de manhã. E eu fiquei assim pensando em trazer para de noite. Mas foi agora de manhã. E eu digo, será que é porque de manhã Deus realmente tem um compromisso diferente de manhã? Porque às vezes domingo à noite é aquele compromisso que a gente tem, compromisso entre aspas, até de uma tradição antiga que a gente carrega até antes de conhecer Jesus. Domingo à noite, qual é o point da galera? Galera mais arrumada, né? Assim que está menos estragada nesse mundo. Nós vamos para missa. Aí de lá a gente pega o carro e vamos para cachaça, mas primeiro vamos na missa, né? Então ainda se mantém, mas isso era muito. Então às vezes a gente ainda carrega consigo isso. Como que o dia de vir para a igreja é domingo à noite, né? E eu penso que Deus quer quebrar essas coisinhas dentro de nós. E aqui o texto, ele é muito importante. Eu tive analisando assim, da profundidade disso aqui, né? Jesus diz assim, olha lá, fica com a sua Bíblia aberta. E diz, quando ele ia chegando na cidade, diz, se conheceras por ti mesma, ainda hoje o que é devido à paz, aquele que te traz a paz, aquele que veio para te dar paz, Jerusalém, se tu conhecesse, aí ele termina o versículo 42 dizendo, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Ele está dizendo assim, vocês não conseguem ver isso. Aqui nós estamos falando do maior mestre que a terra já conheceu. Aqui nós estamos falando de quem operou milagres, de uma singularidade que ninguém operou na terra. Ele disse que ia fazer maiores, mas os milagres de Jesus eram singulares, eram peculiares dele, para caracterizar ele como filho de Deus, ou o próprio Deus na terra. Ele preencheu em si todos os requisitos que o Antigo Testamento colocava, ou apontava, ou exigia para o Messias, para aquele que havia de vir, para o prometido, para o profeta que o próprio Moisés falou na antiga aliança, que viria um que é maior do que eu. Vai vir um profeta maior do que eu, Moisés disse, né? Então, em Cristo, ou Cristo, ele preenchia esses requisitos. Ele era de todo, né? E em todas as áreas, em todos os aspectos, melhor, mais perfeito, mais completo do que todos que antecederam. Ele chega a cobrar o povo, os judeus, os israelitas, os filhos da promessa. Ele chega a cobrar, fazendo uma comparação com a rainha de Sabá. Ele diz, olha, a rainha de Sabá veio dos confins da terra, ouvia a sabedoria de Salomão. Essa mulher, ela arriscou a vida, gastou um dinheiro enorme, fez um esforço sobre-humano
Ela veio dos confins da terra porque ouviu falar e ela queria ouvir algo diferente. Ela queria ouvir algo mais profundo. Ela queria aprender algo que ela, vamos dizer assim, inquiriu a vida inteira, procurou a vida inteira, garimpou a vida inteira. Ela queria atingir isso, alcançar. Um dia que ela ouviu dizer, ó, tem algum lugar ali que lá se fala que há algo diferente. E ela percebeu. E a fome dela por conhecimento, por saber a verdade, por discernir coisas mais profundas que até então, com todas as pesquisas dela, com todas o esforço que ela fez no sentido de adquirir conhecimento, trazer verdade, de alcançar algo, ela percebeu que ela precisava de mais. Aí Jesus diz, ela saiu dos confins da terra. É como quem diz assim, olha, onde é? Diz aí um país aí distante, lá do Japão, mas tem país eu acho que mais longe que o Japão. Saiu aí do lugar mais distante para vir aqui ouvir Salomão. Aí ele completa e diz assim, mas está aqui quem é maior do que Salomão. Jesus estava dizendo que ele era maior do que Salomão e as pessoas não davam atenção. Ele está comparando, irmão, pessoas e pessoas. E às vezes, irmão, isso acontece. Essa mulher, ela sai dos confins da terra sem nenhuma condição. Vamos dizer assim, nenhuma condição não. Quer dizer, não tinha nenhuma facilidade para essa mulher. Enfrentou obstáculos terríveis para ouvir Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão e essa geração quer me apedrejar. Não valoriza. É uma geração incrédula e perversa. Qual é o outro exemplo que ele dá? Jonas. Ele diz, olha, os ninivitas se arrependeram da maldade tremenda. A história conta que os ninivitas eram terríveis de maus. Faziam montanhas de caveira, esfolava vivo. As pessoas viviam tirando couro. Eram terríveis. Mas eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Aí ele diz, e está aqui quem é maior do que Jonas. E vocês não conseguem se arrepender. Aí ele diz assim, ai de ti, Cafarnaum, porque se em Sodoma, em Gomorra, aquelas cidades que foram destruídas por fogo, se lá eles tivessem a oportunidade de ver e ouvir o que vocês estão vendo e ouvindo hoje, Cafarnaum, há muito tempo teriam se arrependido. E ainda diz assim, vocês pensam que vocês subirão até o céu? Vocês descerão até o inferno. Jesus está mostrando a realidade para o povo. E agora aqui ele está dizendo para Jerusalém, profetizando sobre Jerusalém. E a Bíblia diz que ele chora. Por que ele chora? Porque ele está vendo o que eles estão desperdiçando, o que eles estão rejeitando, e o preço que vão pagar porque estão rejeitando aquilo. Lá em Lucas, capítulos antes, quem quiser acompanhar, fica com a Bíblia aberta, quem não só ouça, Lucas 13:34, Lucas ele diz assim, ó, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como uma galinha junta os do seu próprio ninho, seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não quisestes. Quantas vezes ele está dizendo? Quantas vezes ele orou por Jerusalém? Quantas vezes ele pregou em Jerusalém? Quantas vezes ele insistiu com Jerusalém? Eis, versículo 35, que a vossa casa vos ficará deserta, e em verdade vos digo que não mais me vereis até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Um dia eles vão reconhecer, né? Depois de ter padecido e sofrido tanto. Então, aqui ele fala uma coisa importante para a gente atentar. Quando ele diz no versículo 42, volta lá para o 19:42, que quantas vezes ele quis aninhar, colocar os pintinhos debaixo das suas asas, trazer paz, realizar teus sonhos, andar contigo. Quantas vezes eu quis te completar, te preencher, eu queria atender aquilo que tu tanto busca na tua vida. É isso que ele está dizendo. Que a shalom, a paz, não é só a paz, como diz a paz do Senhor. A shalom, a paz, como ele diz aqui, é um sentido.
completo de vida. É o que o ser humano almeja. É o que o ser humano, cada um individual tem suas peculiaridades, uns anseiam por umas coisas, outras. E a Shalom é a realização dessas coisas. Então, quando ele está dizendo aqui, eu quis isso, mas vocês não quiseram, vocês rejeitaram. Por quê? Aí ele vai dizer, ó, isto está agora oculto aos teus olhos. Ele está dizendo assim, ó, vocês não conseguem ver, vocês não conseguem perceber, por culpa do mestre, dele lá no caso Jesus? De jeito nenhum. Alguma coisa aconteceu com eles, que eles não conseguiam ver. Alguma coisa aconteceu com aquela geração, que ela não conseguia perceber. Mesma coisa tendo chegado com sinais característicos de níveis altíssimos. A coisa não chegou velada, a coisa não chegou escondida, a coisa não chegou obscurecida. O tempo chegou claro para eles, mas eles não conseguiram. Te é oculto agora. Aí ele termina dizendo lá no finalzinho do versículo 44, vocês não reconheceram o dia da visitação de Deus, o dia em que Deus visitou vocês, o dia em que Deus foi lá na vida de vocês dizer, é o tempo agora meu contigo, é agora a hora da oportunidade que eu quero te dar. Ele está dizendo aqui, ó, vocês não reconheceram. E aí lá naquele outro texto diz, vocês não vão me ver mais. Quer dizer, a oportunidade vai passar. Tem o louvor, né? Que não passe de nós o teu Espírito e tudo que foi dito a nós venha se cumprir, né? Que não seja preciso que se levante outra gente, venha sobre nós e realize o teu querer. Volta. A voz. Cortou a gente cantando, agora bota na voz. Somos verdadeiramente o povo, ó, a nação santa, escolhido para ministrar diante olá do Senhor um louvor sincero. Que não passe de nós o teu Espírito. não deixa, Senhor, E tudo que foi dito a nossa geração, a tua vida. se cumprir. Ó. Que não seja preciso Que se levante outra geração. que vá Pronto. e venha sobre nós. Entendeu? Então ele está dizendo, vocês não reconheceram na Bíblia viva, quem abriu aí, quem está com ela? Versículo 44, ninguém, o Pedão estava, tá? Só o versículo, está em cima aí, se não tiver já era. Só o versículo 44, como é que diz? Não, versículo 44, Lucas 19, 44. Lucas 19, 44. Vai. Não o que você o quê? Não aceitou a oportunidade que Deus lhe ofereceu. Irmão, e não é outra coisa que Deus está fazendo com essa geração. O que é? Oferecendo uma oportunidade. Mas a gente rejeita ela sem perceber, e alguns percebendo, a gente rejeita essa oportunidade. Sabia disso? E ele está dizendo aqui, ó. Porque você, Jerusalém, e agora te coloca aí agora, porque a palavra é profética. Você não reconheceu o quê? Não reconheceu não, como é? Não aceitou a oportunidade que Deus te ofereceu, que Deus te deu, te ofereceu.
e a gente rejeita, sabe? Por que eles rejeitaram? Primeiro, porque eles não conseguiram ver, versículo 42. Porque Jesus diz assim: isso te é oculto. Tu não consegue perceber. Isso te está oculto. Por quê? Porque era uma geração de conhecimento muito superficial das coisas de Deus. E não conseguia perceber. Outro dia eu preguei ali numa cruzada e eu falei um pouco disso. João 7, olha aí rapidinho, eu disse para a gente ficar de Bíblia aberta. Passa aí um livro, né? Mateus, Marcos, Lucas, João 7. 7:41. Você vai ver, João 7:41. João 7:41. Dizia assim, ó, quando Jesus apareceu ensinando na festa das cabanas, do tabernáculo, ele dividia, né, opiniões. Aí diz assim, ó, verso 7:40, para a gente pegar aqui o... Então os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Ele era um profeta, sim. O profeta, sim, mas era mais do que o profeta. Ele era o Cristo. Eles faziam uma leitura errada, muito boa a leitura, né? O profeta, mas ele era muito mais. Ele era o próprio Deus na terra. Olha lá. Foi isso que Pedro respondeu para Jesus: quem diz os homens que eu sou? Elias, tal, Jeremias. Até fizeram boas comparações, porque eram gente boa, né? Homens de Deus. Aí em vocês, tu és o Cristo, o Messias, o maior do que todos eles. E aí Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, bem-aventurado és tu, que isso não foi carne nem sangue quem te revelou, isso foi meu Pai. Isso é uma revelação divina. Então aqui ele vai dizer, ó, versículo 41, outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Para ele, Jesus tinha nascido aonde? Na Galileia, porque ele chegou como Jesus o Nazareno. Lembra do que Natanael disse? Quando o Filipe vai convidar ele, e aí ele convidá-lo, né? Aí ele diz: vem, nós achamos aquele que as Escrituras dizem, achamos aquele que havia de vir. Aí o Natanael olhou para ele e disse o quê? Quem lembra? Por acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aqui ele diz, ó, como é que ele diz aí? Acaso Cristo pode vir da Galileia? Mas Jesus não nasceu na Galileia, não nasceu em Nazaré. Jesus nasceu aonde? Em Belém, mas eles não conheciam a história a fundo. Eles não conheciam a história como deviam conhecer. Eles só conheciam superficialmente, por isso que se atrapalhavam. Por isso que eram enganados facilmente pelos discursos das pessoas. Porque não conheciam a essência. Porque não se aprofundava. Aquela semente que caiu sobre a terra, sobre a rocha, pedregais, logo se alegrou, Jesus disse. Mas quando veio o calor, as tribulações, as lutas, as perseguições, morreu, se acabou, desistiu, porque não tinha raiz em si mesmo. Lá diz assim: porque não puderam se aproximar, porque embaixo era duro, as raízes não se lançaram em profundidade. Então quando veio o calor, não tinham raiz em si mesmo, não se aprofundaram. Qualquer discurso tirou eles, qualquer tristeza desanimou, qualquer calúnia fez desistir, qualquer obstáculo na frente fez parar. Você está entendendo? Então eles não tinham profundidade. É necessário conhecimento, irmão. Alguém diz: ah, pastor, mas eu não estudei muito. Pedro não era doutor. Há quem diga que Moody era sapateiro. Vai ler agora o que Moody escreveu nos comentários dele, você vai ver. Tem profeta na Bíblia que era boiadeiro. Mas esses homens não conheciam a academia. Eles não conheciam a letra, mas conheciam Deus em profundidade. E esse conhecimento firmava-os
a ponto de tempestades enormes vir, mas não arrancava eles, porque estavam firmados mesmo com raízes profundas. Você está entendendo? Diga amém. Um dia eu disse aqui que até aquele pastor que morreu no acidente, o negrãozão, muito sábio, que era de Bahamas, quem lembra? Não sei, não era o Miles Murrow não, era outro nomezinho lá, que o Silo Malafaia gosta de trazer ele aqui no Brasil, gostava. Quem pode me dizer, morreu em acidente de avião? Ele, a mulher, a equipe dele toda. Um bem escurão. Ele tem até o livro que fala sobre o reino de Deus. Se eu lembrar aqui eu digo. Profundíssimo. Ele escreveu uma vez sobre ignorância. O que significa a palavra ignorância? Ignorância não é brutalidade, a gente já falou isso aqui várias vezes. Ignorância não é alguém que é grosso, não. É falta de conhecimento, preste atenção. É falta de conhecimento. E ele foi pesquisar no hebraico a origem dessa palavra, e Paulo se refere a ela. Olha esse texto aí, 1 Timóteo 1,13. Paulo diz que ele foi um monte de coisa errada no passado, e ele diz, porque eu fiz na ignorância e na incredulidade. 1 Timóteo 1,13, 1,12, ele diz que Deus considerou ele fiel. 1,11, 12, 13, ele vai falar disso aí. Quando chega no 13, ele vai dizer, eu quero que vocês acompanhem, isso aqui é importante. Deus vai mostrar depois para vocês o tanto que isso aqui é importante. Olha lá. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus. Eu estou lendo 12. Nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia de Deus. Por quê? Porque eu fiz na ignorância e na incredulidade. Esse pastor, ele vai pesquisar essa palavra ignorância. A raiz disso no hebraico, antigo, na raiz mesmo da palavra. Porque, claro, nós estamos aqui, o Novo Testamento é grego, mas essa palavra se repete no Antigo Testamento. Quando fala de ignorância, ele diz que a raiz da palavra ignorância, o sentido primeiro, original da palavra ignorância é trevas. Trevas. O ignorante é o que não vê nada. Alguém está dizendo uma coisa para ele, ele desconhece total, não sabe de nada. Por isso que Paulo fazia essas coisas tudinho, que era ignorante. Por isso que a gente faz um monte de bobagem por aí, por quê? E o diabo tripudia nessa geração, por quê? Por causa da ignorância. E ele pesquisou e viu que a palavra ignorância significa trevas. E o diabo vive aonde? E ele é o príncipe de quê? Das trevas. Ele governa as trevas, ele comanda as trevas. Aonde há ignorância, ele comanda. Aonde há falta de conhecimento, ele lidera. E lidera com mão de ferro. Por que que Oséias profetiza isso pelo Espírito de Deus? O meu povo está sendo destruído por quê? Falta de conhecimento. Quem tem falta de conhecimento é ignorante. Quem vive na ignorância, vive nas trevas. E quem vive nas trevas é dominado pelo príncipe das trevas, que é o diabo. E tem gente que gosta até de assistir o Cavaleiro das Trevas. Batman. E aqui ele está dizendo, ó, ignorância. E é por isso que Paulo, quando vai escrever aos Efésios, capítulo 1, ele diz, eu oro para que Deus ilumine os olhos do entendimento de vocês, ilumine o coração, traga luz para vocês compreenderem. Porque se vocês não abrirem os olhos, o diabo vai cegar vocês, ele vai dominar vocês. É isso que ele está dizendo. E de Jerusalém, isso te está oculto. Por que está oculto? Porque vocês estão nas trevas. E aí, porque estão nas trevas, estão ignorando, abandonando, rejeitando o dia que Deus deu a maior oportunidade para vocês, como nação e como pessoa individualmente. Você está entendendo? Diga amém. Você pode, irmão, ser usado do jeito que for. Ixi, aquele irmão é poderoso demais, ó. Aquela irmã é poderosa. Não cresce em conhecimento não, para te ver o que ele vai fazer contigo daqui um dia. Não cresce em entendimento, não mergulha na compreensão do reino de Deus, saber como viviam os homens de Deus, como Deus se agrada em profundidade para te ver.
é rapidinho que Deus cega teus olhos, é rapidinho que Ele te prende teus pés, tu não sapateia mais, tu não profetiza mais pelo Espírito, tu não vê mais com os olhos de Deus. Se Deus te usava em cura, Ele bloqueia, porque Ele vai vencer, se não tiver conhecimento. Ah, pastor, o que Jesus diz lá? Senhor, Senhor, em teu nome, expulsamos demônio, em teu nome, fizemos milagre, em teu nome, profetizamos. Jesus diz, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Por que essa turma cai nisso aí? Falta de conhecimento. Não é conhecimento teológico, é conhecimento de Deus, luz de Deus. Por isso que a Bíblia diz, a luz veio ao mundo. Luz é para clarear, para você ver, entender, compreender. Você está aqui, se fosse de noite, a gente apagasse tudo, o sol a lua se escondesse, você não via nada. De repente alguém acendeu a luz, aí você conheceu a realidade. Olha onde eu estou, quem está comigo conhece tudo. É isso que ele está dizendo. A luz veio ao mundo. As regiões que andavam em trevas, agora viram grande luz. Viram que estavam na cegueira. Mas alguns, e a maioria, amavam tanto as obras nojentas, que fugiram da luz para esconder essas obras, para continuar praticando escondido. É isso que ele diz lá em João. Você está entendendo? Diga amém. Então a primeira coisa que ele está dizendo aqui, ó. Por que esse povo não reconhece? Porque não conhece em profundidade. Não tem uma análise mais profunda das coisas espirituais. Não tem um conhecimento mais profundo. E o pior, rejeita quem ensina, porque Cristo está ensinando. Mas os fariseus, os religiosos, haviam pegado a chave da ciência. Olhe para mim. Jesus não acusou eles. Pegaram a chave do conhecimento e disseram, agora essa aqui é nossa. Nem entraram para ver a luz e nem deixavam os outros entrar. Pegaram a chave do conhecimento, se levantaram como homens que sabiam a verdade e foram enganando um monte de gente. E as pessoas não conseguiam ver o que o Espírito de Deus estava chamando eles. A primeira coisa, falta de conhecimento. E quantas vezes a gente está aqui, irmão, ensinando, mostrando, revelando, mas não ouve. Às vezes não vê o pastor orar, às vezes não vê o pastor jejuar, não vê o pastor sofrendo pela obra, ensinando, procurando agradar a Deus, só vê o pastor chateando, falando o que não deve e não sei o que, encontra só o defeito. E não é só aqui não, porque aqui está gravado e não vou mandar para um bocado de gente. Está sendo gravado. Não consegue ver, agora detalhes. Agora se não consegue ver em Cristo, qual era o defeito que Jesus tinha? E eles rejeitam, imagina o George. Imagina o Erivan lá. Imagina os outros pastores que estão aí sofrendo, ensinando. Se ele que era a luz, na sua boca nunca saiu engano. Um dia ele disse, vocês me acusam de algum pecado? Qual é o pecado que vocês vão me acusar agora? Que estão me acusando agora para querer me matar? Qual é? Todo mundo caladinho, ninguém dizia nada. Era só um, porque tu te fazes igual a Deus. Era só isso, e era verdade. Mas por eles não conhecerem em profundidade, entendeu? Eles não sabiam que ele descendia da tribo de Judá, porque José era um descendente da tribo de Judá, direto de Davi. Eles não sabiam que Jesus tinha nascido era em Belém. Eles não sabiam que José nunca tinha tido relação com Maria, mas era o pai. Porque, vamos dizer assim, legalmente, ele que era casado, e Jesus deu, e o pai deu aquele filho para ele criar. E que o Espírito veio sobre Maria, e que foi uma obra de Deus. Eles não sabiam de nada. Por que não sabiam? Por que você sabe hoje? Porque você lê. Os que estavam perto sabiam. Os que estavam perto sabiam. Os que queriam conhecer a verdade vieram, foi do Oriente, guiado pela estrela. A quem queria e perseguia, buscava a verdade, Deus se revelou. Os pastores estão lá pastoreando em algum lugar, lá nas terras, o anjo aparece, depois uma milícia de anjos aparece cantando e diz, hoje é dia de muita alegria, porque lá na cidade de Davi nasceu o Cristo.
E eles correm para lá para ver. E ele diz assim, e essa notícia se espalhou. Isso era de conhecimento. Mas eles não foram buscar o conhecimento. Eles, apesar de mestres grandes, se achavam que compreendiam as coisas, doutores, mas não sabiam nada da essência, se atrapalharam. Não conheceram em profundidade. A análise era muito superficial, o conhecimento muito pouquinho. E eu não estou falando de conhecimento teológico. Eu estou falando de qual conhecimento aqui, igreja? Outra coisa, a verdade via iluminava. O segundo ponto, mas acontecia algo com eles que não deixavam eles receber, aceitar esse chamado, essa oportunidade. Leiam lá em João 12, 42, 43. Rápido, eu estou abreviando aqui muita coisa. João 12, 42 e 43. Isso aqui, ó. Isso aqui não é só para eles não, traga para a tua vida, viu? Eu estou procurando conhecer o Senhor. Eu estou procurando me aprofundar em conhecimento, em discernir, pesquisando, lendo, orando, buscando saber o que está acontecendo comigo, para eu crescer em Deus, amadurecer na minha fé. Se eu não crescer, vou ser sempre uma massa de manobra de Satanás. E eu vou dizer, quanto mais Deus tem coisas para ti, mais o diabo vai procurar te atingir. E quando chegar perto do tempo, olhe para cá, bote o dedo bem aí, onde eu falei, e olhe para mim. Lembra de o que Estevão diz no capítulo 7? Que quando chegou o tempo, ou próximo do tempo, de Deus cumprir a promessa sobre o povo de Israel, de tirar aquele povo lá da escravidão do Egito, se levanta um faraó nojento, brabo, valente, e levou a nação a uma escravidão mais terrível do mundo. O que ele está querendo dizer? Que quando chega bem pertinho de Deus nos abençoar, o inferno se levanta. Por falta de conhecimento a gente perde. E não adianta depois dizer que Deus não lembra da gente, Deus não gosta da gente, Deus esqueceu da gente, porque a eternidade vai revelar tudo. Quando chegou bem pertinho de ti e o diabo te tirou. Por quê? Por falta de conhecimento, de intimidade com Ele, de estar andando bem certinho com Ele. E aí saber, não, isso aqui está acontecendo é porque Ele está trabalhando na minha vida. Alguma coisa Ele está fazendo. Olha lá, a palavra explica tudo. João 12, o que eu falei? Mais alto, João 12, 42, 43, olha lá, ó. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades lá de Jerusalém, da Judéia, creram nele, mas por causa dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Por quê? Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Eles percebiam, eles creram, aquilo era diferente, irmão. Aqui, ó, aqui está pouco hoje, mas a gente prega quando está cheio. E outras igrejas por aí, crer sim, é assim que tem que ser. Alguém está ensinando aqui, aí o outro está lá ouvindo e diz, realmente eu tenho que orar, realmente eu tenho que me aprofundar nisso, realmente eu tenho que viver nisso. Agora, por que não vai fazer? Por que não vai viver? Porque ama mais as coisas daqui do que as de lá. Você está ouvindo? Quando sai, se dá aquilo que mais ama, as coisas do mundo. Quando sai daqui, sai apaixonado por um monte de coisa. Aí não tem mais tempo para nada. Olha aqui, ó. Eu peguei um texto, esse eu vou ler aqui. Olha, eu vou ler na Bíblia viva. 1 João 2, versículo 15, 16, 17. Ouçam aí primeiro, depois vocês... É aquele versículo, não ameis o mundo, e nem as coisas que no mundo há, lembra? Mas eu vou ler em outra versão aqui para você ouvir. Olha lá. Deixem de amar este mundo mau, e tudo que ele lhes oferece. Pois quando vocês amam estas coisas, mostram que realmente não amam a Deus. Porque todas estas coisas mundanas, estes maus desejos, a loucura pelo sexo, a ambição de comprar tudo o que atrai a vocês, e o orgulho que resulta da riqueza e do prestígio, não provém de Deus, e sim do próprio mundo pecaminoso.
E este mundo está perecendo. Aqui está dizendo. E estas coisas más e proibidas perecerão com ele, com esse mundo. Mas todo aquele que perseverar, continuar firme em fazer a vontade de Deus, viverá para sempre. Aí na versão, se você for ler, o mundo passa com as suas concupiscências, maus desejos. Mas o que faz a vontade do Senhor, não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Diz claramente. Porque o amor, aí ele vai falando, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida, são coisas do mundo. E esse mundo está perecendo. Mas muitas vezes, Deus até despertou a gente para orar. Mas a carne ainda reivindica e a gente aceita. Meu irmão, tu sabe o que é se dar para Deus? Tu sabe o que é se doar para Deus? É o que Deus está nos convidando. A gente não é mais devedor da carne, irmão. Às vezes a pessoa ora 2 dias, orou bem 2 dias, no terceiro diz, agora eu vou passear, curtir, meu irmão, porque eu passei 2 dias orando. A carne ainda manifesta. A gente é cheio de direitos, irmão. A gente é cheio de direitos. A gente esqueceu que Jesus chamou a gente para nascer de novo. Chamou a gente para negar a si mesmo. Chamou a gente para ser diferente e consagrado a Ele. Mas a gente ainda quer provar das coisas do mundo. Por quê? Porque a nossa alegria não está completa nele. A gente ainda se alegra com muitas coisas daqui. Então a gente busca e vê um direito agora de curtir um pouco. Já parou para pensar nisso? Agora eu vou, pastor, eu orei essa semana todinha. 6 dias, mas hoje, 7º dia, eu vou sair. E tu não te consagra a Deus. Tu não tem prazer em Deus, e tu e tua família. Quer dizer que a presença de Deus não te completa de alegria? A presença de Deus não é mais suficiente? Que a gente tem que estar tirando tempo para a carne durante a semana, durante os dias, e ainda cheio de direitos. São prazeres do mundo. E ele diz, aquele que ainda tem prazer de Deus, prazer no mundo, essas coisas no mundo, vontade no mundo, irmão, vigia a tua carne. É por isso que eles rejeitaram esse convite de Deus. Porque era o terceiro ponto, e eu já vou misturar, era um convite duro. Malaquias, eu vou misturar os 2. Malaquias 3, olha lá. Aí é Antigo Testamento, o último livro. O evangelho é esse, eu não posso alisar aqui, mudar. Olha Malaquias 3, ó. Olha lá. Rápido, amém? A Bíblia, divisão Antigo, Novo Testamento, pega o último livro do Antigo, 3. Eis que eu vos envio o mesmo mensageiro, que preparar o caminho diante de mim. De repente virá o seu templo, o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos, Cristo. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem é que vai suportar quando ele vir? A nação judaica dizendo, o Senhor envia o Messias. E quando ele vier, quem vai suportar? Porque ele não vem do jeito que eu quero. Ele vem do jeito que ele é. Olha lá. E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como um fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Quem pode suportar? Olha lá, João, Lucas 2. Eu disse para ficar com a Bíblia aberta. Lucas 2. É por isso que muitos estranharam lá na nossa sede. Deus começou a levar o pastorzão para orar mais, para se consagrar. Todo dia no vale, todo dia buscando. Aí começaram a dizer, para que isso? Para que isso? Não todos, porque Deus está levantando vidas. Para que isso? Porque desse jeito é duro demais. As desculpas vêm. Quem pode suportar quando ele vier? Quem pode suportar? Quem vai subsistir quando ele chegar? Olha lá, ó, João, Lucas 2. Olha o que Simeão vai dizer. O velhinho que estava no templo e não morria, porque o Espírito Santo dizia, tu vai ficar vivo e só vai partir depois que vê o Messias chegando, pequenininho no templo, no colo da mãe dele. Olha ele chega lá, ó. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, eis que este menino está destinado
tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua alma. Aí fecha o parênteses. Para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Esse menino vai ser alvo de muitas contradições. Contradições em quê? No ensino dele. Quando ele abrir a boca, tu vai ver. E ele chega a dizer, até a família vai dividir. 2 para cá, 3 para lá, 3 para cá, 1 para lá. Quantos vão aceitar isso? Quantos? Aí querem o evangelho diferente, mas o evangelho é um só. O que é diferente é anátema. Por isso que não receberam. Pastor, eu orei segunda, orei terça, orei quarta, orei cinco, jejuei segunda, terça, quarta. Pois amanhã ora de novo, jejua de novo, vai buscar mais. Lá em Apocalipse ele diz, quem é santo, santifica mais. Quem é puro, te purifica mais. Tu está dando para ele alguma coisa da tua vida, dá mais. Oferece mais. Mas a gente tem aquela, já orei, pastor, eu fui de segunda, terça, quarta e quinta para a igreja. Hoje eu vou não sei para onde, está errado. Só se for uma necessidade. Mas não dá sopa para a tua carne, não dá espaço para ela. Era duro. Primeiro, não tinha conhecimento, era superficial. Segundo, amava mais as coisas daqui, as glórias dos homens, os prazeres dos homens. Foram buscar comida para ele. Ele disse, eu já tenho uma comida. A minha comida qual é? Ele está dizendo, isso é muito mais prazeroso para mim do que comer. Eu como para alimentar, mas eu tenho algo muito mais prazeroso do que isso. Qual é? Fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. É isso que me completa, isso é que me alimenta. Foi para isso que eu fui chamado. E eu entendi que ministério é isso. Chamado é isso. Nós estamos enganados com essa vida religiosa meia boca. Como diz o Carvalho Júnior, que de manhã acende uma velinha para Deus, de noite para o diabo. Deus quer o tempo todo, é a palavra. Agora é duro. Vai exigir de nós muito conhecimento para entender Paulo dizendo, ore o tempo todo. Não saia da oração. Viva em oração. Timóteo, te aplica e procura crescer, Timóteo. Te dedica a isso. Não é assim que ele escreve para aquele jovem? Dá para entender um rei como Davi? A rainha de Sabá via Salomão antes de cair. O dia inteiro trabalhando, fazendo isso, fazendo aquilo, atendendo o povo, não sei o que. Mas todos os dias ela via ele sair para sacrificar a Deus. E ainda ia sacrificar a Deus. É uma geração que exige muito e não dá quase nada para Deus. É uma geração que vive de qualquer jeito e quer o melhor de Deus. Quando as coisas não acontecem, por que Deus? Por que Deus? Está aparecendo aqueles anciãos de Israel, lá quando a arca é roubada, que Hofni e Finéias vão levando a arca, tudo em pecado, tudo abandonando a Deus. Quando perde a batalha, Senhor, por quê? Senhor, por quê? Você está entendendo? É duro, né? Mas essa é a palavra que Deus tem dado para mim. Rapaz, essa jovem ora demais. Pois é, para orar ainda mais. Não para ser irresponsável, não. Na hora de dar das responsabilidades, é para se cumprir, e cumprir bem feito. Agora saiu daí, não é para ter apego nenhum ao mundo, é para se dedicar a Deus. Porque nós somos chamados para ser luz nesse mundo. Não podemos imitar eles, que eles já têm prazer nessas coisas. Eu não vou dizer coisas aqui, não venha me botar palavras na minha boca, não. Mas eu vou falar. Saia daqui domingo para te ver o engarrafamento que fica nessas pizzarias aí, domingo. Aqui nessa avenida, domingo, depois do culto da noite. É pecado? Não. Mas procure quem está orando quando termina o culto. Para buscar mais de Deus. Para dizer, guarda eles lá, desperta essa geração.
E é atrás de gente assim que Deus está atrás. É de pessoas assim que Deus está buscando. Porque gente para reivindicar, agora nós vamos para a churrascaria, agora nós vamos para a pizzaria, agora nós vamos para o espigão, agora nós vamos não sei para onde. É pecado, pastor? Não! Mas Deus está atrás de pessoas que quando sai dizem, eu quero mais, eu vou buscar mais. Porque, rapaz, tu está doido? Não! Isso é o meu prazer, meu irmão. Qual é o teu prazer? Qual é? É ir para lavar. Agora o meu prazer é esse aqui. Então me deixa aqui. O teu prazer é aquele, eu não vou te amarrar e não vou te puxar não, pode ir. Agora não me puxa do meu. Não me arrasta do meu. É a alegria do Senhor que é que fortalece a gente. É esse entregar a Deus que essa geração não conhece. Essa geração nunca ia compreender Cristo, irmão. Com aquela vida que ele vivia com os 12, respirava o pai. E era desde menino, lembra? Com 12 anos. Quando a mãe se perdeu, ele disse, mãe, tu estava me procurando em outro lugar, por quê? Tu só me procurou 3 dias, 2 dias, sei lá. Porque tu procurou no lugar errado. Tu tivesse vindo aqui na igreja, tu ia ver aqui eu. Que eu vim foi fazer a vontade do meu pai, eu não vim para outra coisa. Eu vou ter uma eternidade toda para me divertir, para me alegrar, para ter prazeres na minha vida. Eu vou ter a eternidade toda. Agora nessa vida aqui eu vou me dedicar ao Senhor. Eu vou me consagrar a Ele, não vou dar sopa para carne. É assim que um servo de Deus que acordou e conhece em profundidade essas coisas, e não tem uma análise superficial, mais profunda vive. Agora não vem dizer para mim que eu estou dizendo que é pecado, não. Eu estou te mostrando o que Deus tem nos chamado. Para onde o Senhor tem nos chamado. É duro ou não é? Quem pode suportar isso? Quem pode? Quem vive com a mente nessa geração, quem pode suportar isso aqui? Quem é que pode suportar? Ver um Paulo, ver um Pedro, ver aquela Maria Madalena que tinha 8 demônios nos coros daquela mulher. Quando aquela mulher é liberta, ela não quer saber de outra coisa, só de andar atrás, seguir o mestre. Veja que quando ele morre, quem primeiro vai lá é ela. E ela chega lá, a pedra está removida e ela fica desesperada. Por quê? Ela quer o mestre. Ela tem prazer nele. Alguém está para lá, outros foram pescar, outros foram não sei para onde, e ela está no pé do sepulcro. Eu quero o meu mestre. Quando ela chega, ela está a porta aberta, a pedra rolada. Ela corre e vai avisar os outros. E eles vêm correndo, Pedro vem correndo, mas João era mais novo, passa na frente. E quando chega, fica na porta do sepulcro, Pedro chega e entra. E voltam. E ela fica lá. E eles voltam lá para dizer para os outros, para conversar. E ela fica lá. Quando ela vira para trás, está o jardineiro, na visão dela. Levaram o meu Senhor. Tu sabes para onde levaram? Eu quero o meu mestre. Me diz onde ele está que eu vou buscar. Ela queria estar perto dele. Era o prazer dela. Ela era grata. Deixa os outros para lá, eu vou ficar aqui. Aqui que é meu lugar, eu estou atrás é dele. Isso aqui é uma vida que acordou. Isso aqui é alguém que entendeu o valor dele. Compreendeu o valor dele. Quem vai dizer diferente para ela? Entrou, penetrou, é a vida. Se assenhorou dela, esse entendimento, essa luz. E agora pode ser tudo do jeito que for, mas ela quer, porque ela entendeu que ela nasceu para aquilo. Ela foi feita nele, por ele, para ele. Ela existe por causa dele. O universo gira em torno dele. Então ela disse, eu quero é ele. Vão, eu fico aqui. E ela está. E ela recebe o privilégio de ser a primeira a ver. E ela é quem chama ele de Rabone. Tu é mestre, mas é mestre por excelência. É mestre diferente. Tu não é como um fariseu, um escriba da lei, um doutor da lei, não. É um Rabone. Te chamaram de Rabi, como Nicodemo, eu te chamo de Rabone. É isso aqui. Foi por isso que ele foi rejeitado, porque não se adquiriu esse conhecimento em Israel. Vamos ficar de pé.
dia eu falei, já várias pessoas falaram, Deus não rebaixa seus padrões. Do mesmo jeito que era lá, é hoje aqui. E o tempo todo nós estamos sendo confrontados com essa palavra. E nós precisamos tomar decisões na vida. Quais são essas decisões, pastor? Eu vou aceitar esse chamado? Eu vou aceitar esse convite? Ou eu vou fazer como aquela geração, dar as costas para ele, achar duro, amar mais as glórias dos homens, viver na superficialidade. E eu quero dizer para ti, que veio aqui hoje de manhã, não estou excluindo quem não veio, mas eu preciso, Deus fala com presentes, que essa palavra me veio forte demais hoje. E veio tão graça assim, que eu pensei até em pregar de noite, mas a cobrança era para pregar de manhã. E Deus falou, foi contigo aqui hoje, todos. Entendeu? Quem está nos chamando para uma vida assim é o Senhor. Não é George aqui, o pastor. É o Senhor que está nos chamando. Isso aqui é o que está por todas as escrituras. E está claro. Claro para a gente entender. Jesus disse, alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Um empolgado diz, Senhor, eu quero ir, mas deixa-me primeiro. Deixa-me colocar primeiro as coisas lá em casa em ordem. Deixa-me primeiro enterrar meu pai. Deixa primeiro eu me despedir da minha família. A um Jesus disse, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Tu vem primeiro reino. Primeiro reino. Difícil de compreender, né? Ele não queria que o pai dele ficasse apodrecendo em terra, sobre a terra. Mas corrige essa palavra. Primeiro reino. Primeiro andar comigo, me priorizar. Porque ninguém tem maior amor do que esse. Do que o amor de Deus. Senhor, mas eu quero colocar as coisas em ordem, despedir dos meus pais. Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto. Ele está dizendo, vigia isso aí, viu? O reino é isso. Isso aqui é evangelho, irmão. Bíblia pura. E Deus falar isso aqui forte, assim, pela palavra. Feche teus olhos, vamos orar. 9h58, dá tempo de chegar lá os que vão fazer a prova, né? Feche teus olhos e pergunte para Deus alguma coisa e diga para Ele, faça onde você está mesmo, alguma aliança. E você que já busca, já acordou, cuidado só com essa consciência. Já orou ontem, já orei hoje de manhã, de tarde, orei bem de tarde. Eu já me congreguei já bem essa semana. Na outra semana, agora eu posso faltar naquele dia. Não pode ser assim. Deus quer mais de nós. Sempre mais. Porque Ele sempre tem mais para nos dar. E quem mais busca em Deus, mais tem para dar para as pessoas. Mais se torna útil à sociedade. Porque quanto mais essa luz entrar em ti, te permear, te penetrar em ti, mais tu vai ter de Deus para essa sociedade corrompida e perversa. Essa geração corrompida e perversa, desnorteada, desorientada, que perdeu a noção de tudo, que perdeu a orientação de tudo, a cega e guiando cego, cegos guiando cegos e todos caem no buraco. A ti, irmão, a ti, irmã, casais, jovens, Deus quer mais de nós. Pastor, mas eu sou ser humano. É um ser humano chamado por Deus para dar para Ele. É isso que Ele está. Se una com a tua família para dar mais para Deus. Entenda, interiorize isso, que Deus te chamou para ser dele. Deus nos chamou, irmão, para sermos famílias diferentes.
Não é proibido comer pizza, eu não estou dizendo isso, eu estou comparando aqui. Você é capaz de renunciar. Eu seria hipócrita que eu como pizza também. Jesus também comia, ele ia também em festas. Jesus foi à festa de casamento, foi almoçar com um fariseu, ele foi. Mas ele ia sempre com propósito. Jesus não ia nunca em lugar nenhum para satisfazer seu próprio eu, sua carne, sua vontade. Tudo que Jesus fazia na terra era com propósito. E era propósito do reino, era de agradar o Pai. Ele comia com os pecadores para poder conversar com eles, manifestar Deus àqueles homens, o amor de Deus àqueles homens. Outra geração. Vamos acordar em nome de Jesus. Vamos pedir para o Espírito Santo trazer luz à nossa mente. Meu Deus, eu quero ver uma igreja, Senhor, que se envolve mais. Não é para mim, para o pastor, para a placa da igreja, para poder chamar a atenção da Igreja Batista, Missionária da Paz, do Quatraque. Nada que seja repreendido esse pensamento. Se é que existe, porque em mim não existe essas coisas. Eu digo isso com toda a certeza do meu ser e uma consciência limpa diante de Deus. Que eu não quero promover meu nome, o meu ministério, dizer assim, rapaz, aquela igreja pastoreada por fulano ou placa de igreja. Eu desejo ver uma igreja que vive a palavra, que quer viver Deus, uma igreja diferente, uma igreja avivada em Deus. Jovens que têm prazer em Deus. Jovens que vivem diferente de tudo e de todos. Mas não são irresponsáveis, não. São apenas dedicados com toda a força do seu ser, com todo o prazer da sua alma, com toda a alegria do seu coração. Donas de casa que estão em casa fazendo as coisas, cuidando dos seus lares, mas com o olho no Senhor, na palavra, edificando o seu lar no Senhor, vigiando, orando. Maridos que estão se virando para um lado e para o outro, para trazer o pão ou sustentar a sua casa, liderando sua família, mas em primeiro lugar o reino, primando, priorizando pelo reino. Amém? Não chamei, mas já vieram dois. Se alguém quiser vir também para o pé do altar, pode vir em nome de Jesus. Esse convite não é meu. Eu também te convido como obreiro do Senhor, como um ministro do Senhor, mas esse convite é do Espírito Santo, não é meu. E isso ele tem me convidado e eu tenho pedido para viver assim, pedido força. Também erro, mas me humilho, reconheço, peço perdão. Vem renovar o meu amor A ti, Senhor. Quero viver na tua santidade. Dá-me tuas vestes de louvor. Se sentir, venha e vamos orar. Vem renovar o meu amor A ti, Senhor. Peça, renova-se o meu amor a ti, por ti. Quero viver na tua Ensina a te amar. Diga, Senhor, precisa aprender a te amar. Dá-me tuas Porque vestes só o amor a Deus nos leva a viver assim, irmão. Isso não é uma cobrança vazia no sentido de imposição, não. Isso ele está só te apresentando os planos como alguém viveu, que alguém deseja, agora compreende e vai viver também. Mas ninguém é obrigado a essas coisas. E ele chorou quando viu Jerusalém. Ele chorou quando viu a cidade. Sou Jerusalém. Tu não sabe o que tu está perdendo. Tu não sabe o que tu está rejeitando, Jerusalém. Eu quis te acolher, eu, o Senhor. Eu quis te receber. E hoje foi o dia, irmão, hoje para nós, para essa igreja. Para essa igreja é o dia da visitação de Deus. Deus está nos chamando para um tempo diferente, irmão.
Deus está chamando essa igreja para um tempo diferente. Esse ministério é todo ministério. Pastor, e os outros também. Eu falo por nós. Eu creio que também Deus está chamando outros. Mas eu creio que esse tempo eu falo com o meu pastor. E ele mesmo diz: pastor, é Deus nos chamando. Deus tem nos chamado, pastor. Ele quase não dorme mais. Vai dormir de madrugada, acorda cedo, orando. Isso não é nenhum mérito humano. Isso é o Espírito de Deus chamando. E alguém está ouvindo. Alguém está atendendo. Alguém está recebendo. Alguém está entendendo que isso não é religiosidade, não é fanatismo. Isso é o Espírito de Deus nos descortinando, abrindo nossa mente e dizendo: é assim que eu quero que tu viva. Foi assim que eu te chamei, Erivan, ele lá na sede, eu aqui, os outros pastores em todos os lugares, vocês aqui. Foi assim que ele te chamou para viver. É assim que ele nos chama para viver. Precisamos conhecê-lo em profundidade. Precisamos ouvir, amar mais a Deus do que as glórias desse mundo. Precisamos suportar o seu ensino. Precisamos suportar. Precisamos entender que é duro. É duro por quê? Porque essa sociedade ensinou tudo errado. Essa geração nos treinou tudo errado. Fez tudo diferente. Agora a luz veio, mostrou que devemos viver diferente. E é difícil romper, mas o Espírito de Deus nos ajuda. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ela vai entrar em combate na tua vida e na minha, para arrebentar os inimigos, tirar os impedimentos. E nós, cheios do Espírito, nós vamos trilhar esse caminho. Oh, Espírito de Deus, atende. Nós te agradecemos por tudo, Senhor. O que eu podia fazer era isso, Pai, pregar a tua palavra, e faço com prazer. Agora eu coloco em tuas mãos, tua igreja, os que vieram fazer uma nova aliança contigo, os que receberam a palavra no coração, os que entenderam que precisam viver assim, que precisam crescer assim. Penetra no seu coração, penetra na sua alma com a tua palavra, discernindo, mostrando, trazendo luz e dando força para viverem o teu evangelho. Eu coloco cada um nas tuas mãos agora, Pai, em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus, Pai. Amém, glória a Deus. Eu ministro na vida de vocês. Abraça aí pelo menos 7 irmãos, coloca lá, Joane. Vamos encerrar. Aumenta, Joane. Abraça aí pelo menos 7 irmãos, viu? Foi para isso que ele te chamou, viu? Foi para isso que ele te chamou, viu? Foi para isso que ele te chamou. O tempo pode passar, meu coração nele está. O seu